A Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. Muito que bem, hoje é ele que está em nossos estúdios para bater o papo com a gente. Luiz Alberto, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Muito bom estar com todo mundo. É muito bom poder recebê-lo mais uma vez aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto que atualmente está em alta, né, o Luiz, que é o HPV. E para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você nos explicasse o que é este HPV. Renato, o HPV é o papiloma vírus, né? Ele é o principal causador hoje de câncer de útero na população feminina. É um vírus, Renato, que tem uma transmissão por via sexual, né? Ou a gente fala infecção vertical, quer dizer, ela pode passar também de mãe para o feto. Ou através até de objetos que o vírus às vezes fica inoculado ali, fica habitando, tá? Às vezes um material de higiene, alguma coisa assim que a própria pessoa usa. Então a gente fala que é autoinoculação. Então ela pode estar eliminando o vírus e usar algum objeto que continua com o vírus e volta ele para ela de novo. Tá? É um vírus que, se não tratado a tempo, ele pode vir a virar um câncer, né, de colo de útero. Mas normalmente é com diagnóstico, a visita a ginecologistas de rotina, que a mulher deve fazer mesmo, até para a própria saúde. Sim. Não só por causa do HPV, mas pelos controles hormonais, tudo, etc, etc. Aquelas visitas pontuais que a gente deve estar agendando com o ginecologista. Esses tratamentos, às vezes, é simples e resolve rapidinho. A pessoa pode, de repente, ter um contato com esse tipo de vírus e não desenvolver doença ou não sentir sintomas, né? Ou sempre que contrair essa doença, ela vai manifestar, né? Esse vírus, ela vai manifestar a doença. Renata, se a pessoa tem um sistema imunológico bem legal, funcionando de forma bem adequada, muitas vezes ela adquire, o corpo mesmo combate, se auto-elimina e ela nem vai ficar sabendo que teve essa contaminação. Mas muitas vezes não, às vezes não acontece de não ter essa eliminação, o próprio corpo não aguentar e aparecer alguns sintomas. Esses sintomas a gente fala que são tipo verruguinhas que dão na região genital. Muita gente vai falar assim, não, só nas mulheres? Não, aparece às vezes no homem também. Só que no homem o visual é melhor, então ele consegue diagnosticar, que a gente fala que é a crista de galo, que popularmente o pessoal fala. Nas mulheres, isso pode ficar um pouco mais oculto e dificultar o visual de autodiagnóstico. Pela anatomia. Isso, pela anatomia, a mulher tem dificuldade de visual de ver isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou sentir dor. Muitas vezes ela é uma doença um pouco silenciosa. Às vezes essas formações, elas não têm inervações, não tem nada. Como imagina uma verruguinha mesmo que a gente dá na pele, você pode ir beliscando ela não tem sensibilidade. Então você também não vai sentir dor. Então às vezes também há a formação dessas cristas e a pessoa não sente nenhum tipo de dor. Então por isso que é ideal a visita de rotina ao ginecologista sempre para poder fazer esse tipo de avaliação. Até porque se ela não faz, de repente ela está já há algum tempo, né? Ela não faz essa visita periódica, né? Pelo menos uma vez por ano. E aí quando ela vai descobrir a doença já está em estado avançado já. Isso, pode avançar, né? Sim. A gente nem sempre, né? Porque são vários tipos de vírus. Alguns são inofensivos e outros não. Outros são mais perigosos, né? É igual o vírus da gripe, tem várias versões dele. A HPV é a mesma coisa. Então, como você disse, se você não tem aquele cuidado de rotina, pode acontecer sim de estar num estado um pouco mais avançado e caminhar para alguma coisa um pouco pior. E o diagnóstico é através apenas de diagnóstico clínico, apenas pelo ginecologista que tem esse diagnóstico que pode ver. Tá ok. E como é que, uma vez descoberto aí o HPV, né? Como é que se dá o tratamento, Luiz?
No início, Renata, é medicamentoso simples, né? Às vezes a pessoa já tem uma pequena... o ginecologista já consegue fazer uma visualização, ou no homem também consegue fazer essa pequena visualização, e ele pode ser por via medicamentosa. Muitas vezes eles fazem pequenas cauterizações dessas verruguinhas e já elimina com isso mesmo. Então também é clínico. No próprio consultório, ou existem medicamentos que a pessoa pode fazer isso em casa também, são de uso simples, onde o ginecologista passa e a pessoa vai fazer. Então é basicamente medicamentoso. Então no início, Renato, o tratamento, como a gente está falando, né, se você fizer as visitas de rotina, esse tratamento é bem simples e não vai ter uma evolução para um câncer de colo. Mas se a pessoa já visualiza, não consegue e não procura um médico adequado e vai deixando, isso caminha para um câncer de colo de útero. E hoje, qual é a melhor forma de prevenir esse vírus? É através de higienização, através das prevenções que a gente sempre faz, as visitas de rotina ao ginecologista principalmente, tá? Porque muitas vezes a gente adquire, mas não sabe, principalmente na autoinoculação. Quando a gente vem o teu perto, os médicos já fazem até essa prevenção, já fazem para não ter aquela transmissão vertical, né, que a gente citou. E basicamente é prevenção clínica, de rotina, aquele hábito que a maioria dos brasileiros não tem de visitar os médicos de forma fazerem check-ups rotineiros. Então, Renata, mas é a falta de cuidado mesmo. E hoje tem uma ferramenta muito importante aí que é a vacinação, né? Isso. Agora o governo está disponibilizando essa vacina para as meninas, né? Antes da gente entrar aí vamos aprofundar um pouquinho aí na questão da vacina, até para orientar aí as mães, mas a gente percebe que o público-alvo dessa vacinação são as meninas aí que estão começando a adolescência, né? É mais comum aparecer, né? Contrair o HPV nessa idade, aí entre 10, 15 anos, não sei. Sim, e além disso, digamos que são as mais descuidadas, né? Sim. Essa idade são os adolescentes. Essa idade é tipo um padrão no mundo inteiro. Essa vacinação chegou agora, mas ela já é feita em 65 países no mundo, tá? No Brasil agora, infelizmente, sempre demora um pouquinho mais. Chega mais tarde, né? Essas iniciativas. Então essa vacinação, Renata, ela é feita, ela é recente, não é uma vacinação que já se faz há alguns anos. Tanto que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ainda não tem dados precisos de quantas pessoas foram protegidas ou não com ela. Isso vai demorar ainda algumas décadas para poder fazer esse tipo de avaliação, como tem as outras vacinas, né? Mas ela é de suma importância, Renata, porque a gente faz essa imunização para que o corpo faça o quê? Essa autoproteção. Muitos vírus, o corpo já consegue proteger. Muitas vezes, igual a gripe, a gente sempre fala, a gente faz a vacinação da gripe e tudo, e a gente tem resultados excelentes em tipos de vacinação para esses vírus. E hoje tem mais uma disponibilizada à população, deve ser aproveitada, porque já prepara o corpo para poder combater esse tipo de problema que possa vir a acontecer. Então é ideal sim que essas crianças com 11 anos completos, né, e quem vai completar 14 até o final do ano, já procura o serviço de saúde para poder fazer essa vacinação. Agora é importante também a gente deixar claro aqui, né, que essa vacina ela não desonera, assim, né? Ela não tira aí a prevenção, né? A obrigatoriedade de se prevenir de todas as formas, né? As pessoas têm cuidado, né, Renata? Ela não vai aí evitar uma gravidez indesejada, né? Outros tipos de doenças também que possam ser contraídas. Então é preciso ter essa consciência, né? Não vai isentar você de fazer suas visitas ao médico regularmente, fazerem todos os seus cuidados, suas visitas por exemplo, há uma época de adolescência, que é uma hora que a família deve conversar, existem as visitas de rotina, porque tem aquelas disfunções hormonais, que é normal das adolescentes nessa época, onde a mãe deve levar as filhas à primeira visita ao ginecologista, tanto para poder fazer orientação, rotina, exames,
que é normal para essa idade. E até porque na semana passada, a Ana Cláudia e eu falávamos, né, a respeito de certos tabus que precisam ser quebrados, porque antigamente, né, alguns assuntos dentro de casa eram proibidos de serem tratados, né, de se falar em casa. E hoje há essa necessidade, principalmente das mães, que têm mais contato com as filhas, meninas, né? E as meninas, infelizmente, a gente fala assim que são as mulheres que acabam carregando aí as consequências para o resto da vida, né? No caso de uma gravidez indesejada, é a mulher que vai ter que cuidar da criança, né? Então as mães precisam ter esse contato mais próximo com as filhas, por quê? Se a mãe não orienta da forma correta em casa, ela vai aprender da pior forma lá fora. Infelizmente, né? Porque hoje nós vivemos no mundo com um turbilhão de informações, né? E às vezes informações que as pessoas desconsideram. Né? Exatamente, né? Então é preciso aí orientar da maneira correta. É importante o que você disse das mães. Aí a filha atingiu uma certa idade, leve ao ginecologista, né? Já comece aí a ir orientando a filha. E agora tem essa vacina. Ainda há um certo preconceito, né? A gente ainda percebe um certo preconceito por parte das mães, por não ter muita informação a respeito deste assunto. Essa vacina, Luiz, ela começa a ser aplicada aí, usada em meninas a partir de que idade? Você tem os dados? É de 11 anos completos e ela vai até o final do ano, né? Até que as meninas completem 14 anos. Então elas são até 11 anos completos e as que vão completar 14 anos até o final do ano. É bom salientar, Renata, porque as pessoas às vezes têm medo, muitas vezes, de vacinas, né? A gente vê isso quando iniciou a vacinação para a gripe. Hoje já não tem mais esse preconceito. As pessoas viram que os benefícios são gigantes em comparação a alguns possíveis efeitos colaterais. Então, qual seria a possibilidade de algum efeito colateral? Os mesmos efeitos colaterais de vacinações de rotina. Pode dar um vermelhidão no local, ficar um pouco dolorido, às vezes um pouquinho de febre, às vezes um pouquinho de dor de cabeça. Nada que, assim, na maioria das vezes esses sintomas desaparecem em 24, 48 horas. Às vezes as pessoas falam assim, mas a filha de fulano desmaiou na aplicação. Essa rotina de desmaio, Renata, é até nas injeções lá na farmácia que a gente faz, de vez em quando tem alguém proof, né? Que são pessoas que têm esse problema já com agulhas, né? Então, os desmaios não são proeminentes da vacinação. Já é da pessoa mesmo. Se ela vê uma agulha, ela vai desmontar. Então, a gente sempre alerta em relação a isso. Então, os sintomas são comuns a todas as vacinas. Nada que possa assustar ninguém, não. Certo. E lembrando também, né, a questão da vacina, não é porque a menina vai vacinar que vai estimular, né? Sim. Eu não vou, ela não vai vacinar porque se ela vacinar eu vou estar estimulando ela, né? De repente, aí começar uma vida sexual mais cedo, né? Não, você está estimulando ela a ter uma proteção até para o futuro. A conversa dentro de casa vale para poder orientar. Mas a vacinação é uma prevenção daqui para frente. Sim. Muitas vezes ela pode vir a ter um relacionamento sério um pouco mais cedo, mais para frente, ou por algum acidente ela pode fazer uma autoinoculação do próprio vírus, porque não tem só o relacionamento. Exatamente. Então, né? ela está prevenindo ela para um futuro que pode acontecer. Luiz, e essa vacina, você sabe me dizer qual o tempo de imunidade dela? Não, esses dados não tenho, Renata. Sim. Mas no Brasil adotou um rodízio diferente que se adota, por exemplo, na Europa. Como o brasileiro não tem o hábito de fazer as vacinações de rotina de forma legal, na Europa existe o rodízio que é em períodos mais curtos. O Brasil adotou um período mais longo, que eu não tenho dado para poder te passar agora, mas eu posso depois te passar e fazer. Mas ela é de um tempo
de maior duração em relação aos outros países do mundo. Sim. Então o Brasil adotou a vacina de longa duração. Ela demorou para chegar, mas pelo menos chegou aí com um prazo mais esticado, né? Mas pela cultura do brasileiro também, né? Porque, assim, por exemplo, na Europa tem que repetir a cada 6 meses. Sim. Aí, então, o brasileiro é mais relaxado nessa mas nessa lá eles questão. tomam um pouco mais de cuidado. Sim. Aqui não, teve que adotar uma de um período um pouco mais longo. Tá certo. Porque o brasileiro ele tem uma certa resistência, né? A certas coisas. São 8 horas mais 24 minutos. Luiz, para a gente encerrar aqui o nosso programa, e eu tenho informação de que a respeito da vacina aí também, pode ser que ela estenda para outras faixas etárias também, né? Pode ser que ela estenda para meninas mais jovens, né? Para meninas mais... O Ministério da Saúde está estudando essa possibilidade para que possa estender para essa da faixa para 9 a 13 anos. Exatamente, isso mesmo, né? Mas isso ainda não confirmado. Não, ainda não. É uma possibilidade, né? Que ainda pode ser que o governo libere para essa faixa etária. Mas hoje o que vale é essa idade que você disse, né? De 11 até 14 anos para quem completar até o fim do ano. Para encerrar, Luiz, alguma observação, alguma orientação importante aqui para a gente passar então para as meninas, para os meninos, né? Para as mães, enfim, para a família em geral? Renata, é a questão da prevenção, né, Renata? Que as pessoas conversem, que as mães conversem com os filhos, né, com os pais conversam com os meninos, ou até mães, às vezes conseguem se adequar muito bem com os meninos, trocando uma ideia. É muito importante essa conversa, é muito importante essa prevenção, que a gente sabe que as consequências depois são muito maiores do que se a gente não orientar os adolescentes de forma adequada, né, Renata? E procurar o serviço, as pessoas que já estão na idade, as mães levarem para as meninas aos postos para que possam fazer essa vacinação que o futuro agradece depois. Sim, e já que o governo está disponibilizando, né, já que tem de forma gratuita na rede pública, né, então não deixe de... É um direito, né, é um direito adquirido, então não deixe aí de aproveitar, de levar aí a sua filha, né, de se beneficiar desse serviço que o governo está oferecendo aí para as jovenzinhas, né, entre 11 e 14 anos. Luiz, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui em nossos estúdios, quero desejar uma boa semana para você e nós ficamos te aguardando numa próxima oportunidade. Claro, Renata, boa semana para todo mundo e qualquer coisa a gente está às ordens lá. Tá certo, muito obrigado, um grande abraço a você. Leve o nosso abraço também a toda a equipe da Farmácia Ana Terra, toda terça-feira presente aqui no nosso Momento Saúde, que volta então na semana que vem. Você ouviu na Rádio da Família, Momento Saúde. Momento Saúde. Um programa com a responsabilidade social da Farmácia Ana Terra.